Olá, caros alunos, chegamos à terceira videoaula da semana 5. Essa terceira videoaula intitula-se A Escrita, o Falar de Si e a Educação Não Formal, Hospitais, Presídios e Casas de Apoio ao Adolescente. Eu vou iniciar nossa videoaula lendo uma reflexão de um adolescente de mais ou menos 16, 17 anos. Ele nos disse o seguinte: é muito importante que existam pessoas que acreditem na gente, que acreditem que podemos nos interessar pelas coisas e ser fisgados por elas. Na medida em que acreditam no potencial de curiosidade dos outros, na capacidade de se interessarem, elas têm um importante papel a desempenhar. Esse depoimento foi coletado pela Michelle Petit, que é uma estudiosa da área de leitura, da área de escrita, autora de vários livros, já esteve várias vezes no Brasil, é uma pesquisadora reconhecida e renomada no mundo inteiro. O que é que ele diz aqui, né? Que a partir do momento em que acreditaram nele, né? E o nome desse rapaz é Andrew. A partir do momento que acreditaram que ele seria capaz de ler e escrever, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever. É lógico que, como se tratava de um adolescente marginalizado e excluído, né? Ele aprendeu a ler e a escrever com mais idade, né? Com mais, já praticamente na adolescência, mas conseguiu, isso que importa, e hoje lê e escreve fluentemente. Dando prosseguimento, eu vou falar também sobre o relato e o falar de si como fatores terapêuticos. Nós somos sujeitos da narração, nós precisamos contar sobre os fatos que vivenciamos, as experiências pelas quais passamos, os fenômenos a que assistimos, as nossas situações diárias. Observem vocês mesmos, né? Quantas coisas vocês já não contaram para um colega de trabalho, para uma amiga de trabalho, para a mãe, para o pai, para o marido, para o namorado, até às vezes até mesmo para um desconhecido. Precisamos narrar, precisamos contar. Por quê? Porque o narrar e o contar tem caráter terapêutico. E o caráter terapêutico da escrita, ele tem um impacto muito grande na história de vida do sujeito. Por isso é que falamos tanto que trabalhos em ONGs, trabalhos em hospitais, trabalhos em presídios, trabalhos em casas de apoio de adolescentes devem privilegiar a escrita, mas aquela escrita que possa ser marcada pela subjetividade, não é uma escrita a partir de um tema dado pelo professor e o aluno tem que começar com aquele trecho inicial já pontuado, já pré-estabelecido e terminar com aquele trecho pontual pré-estabelecido. Não é assim. O professor pode até instigar, pode até sugerir, pode até falar sobre o tema, pode dizer, olha, vocês vão fazer um tema sobre esta redação, né? Mas ele precisa lembrar que a subjetividade vai estar sempre presente e que a escrita é um espaço inigualável, é um espaço maravilhoso para que o sujeito exerça a sua subjetividade. Quem está acostumado a ler textos dos alunos, né, a ler textos de seus alunos, já deve ter observado isso. Em espaços não formais de educação, o exercício da escrita, como falar de si, é inegável, é indubitável, é imprescindível. Precisa acontecer nas mais diferentes situações. Foi visitar um museu, que se escreva. Foi conhecer o entorno da escola, que se escreva. Trabalhou-se um livro literário falando sobre morte, que esse livro seja reescrito, seja repensado,
seja ressignificado. Trabalhou-se um tema sobre, por exemplo, a opção de gênero, deixa o menino escrever, deixam os adolescentes escreverem, deixem os idosos escreverem, né? Nós somos uma espécie dominada pelo relato, então precisamos relatar, precisamos contar, precisamos nos contar. Observem que uma pessoa que está passando por uma grande dor, por um grande problema, que às vezes, caros alunos, ela conta a mesma história, a mesma situação 4, 5 vezes. Os que não compreendem o caráter terapêutico da escrita vão dizer: ah, mas o João já me contou essa história 5 vezes. Mas por que o João está contando essa história 5 vezes? Porque ele está elaborando, ele está ressignificando essa história. E isso é muito importante, tá? Dentro disso que eu venho falando, eu gostaria de lembrar, né, sobre a leitura e a escrita em hospitais, tá? Que são feitas geralmente por pedagogos que atuam em espaços não formais de educação. Vejam bem, não estou falando de classes hospitalares, estou falando de leitura e escrita realizadas em espaços não formais. E o hospital é um espaço não formal, né? Imaginem aí, como eu tenho um relato de um sujeito aqui, o sujeito sentindo muita dor, muito sofrimento, muito medo, muita angústia, porque se estamos doentes na cama de um hospital e com aquela miríade, com um monte de aparelhos ligados, isso não poderia deixar de ser ansiogênico, de nos trazer medo, nos trazer inquietação, nos trazer muita preocupação. Aí vem o papel da leitura. Alguém vai lá e lê um conto, lê uma história para esse doente, lê um poema para esse doente, dá palavras de esperanças, de sonhos, de criatividade, de ressignificação, de ir além. A escrita dentro do hospital é importantíssimo também, né? A escrita ajuda a sair de lugares prescritos, como, por exemplo, aquele adolescente que antes de aprender a ler e escrever, ele vivia marginalizado, vivia em situação de rua. Eu não tenho os números exatos, mas o IBGE tem. E aqui nós poderíamos nos perguntar: quantos milhares de jovens adolescentes não vivem em situação de rua, não vivem excluídos, né? Não têm acesso à leitura, não têm acesso à escrita, né? E que desperdício. Por isso que o nosso país vai melhorar quando houver um investimento ímpar em leitura, tá? Falando sobre a leitura e a escrita em presídios, né, eu gostaria de ler o seguinte, né, um depoimento aqui, uma fala da Michelle Petit. Ela diz assim: no espaço de privação de liberdade, uma das possibilidades é a construção de uma nova identidade, deixar para trás a linhagem familiar e social para criar uma autonomia desvinculada do passado, a partir de novas referências e novos valores, novos círculos de pertencimento mais flexíveis. E a literatura e a leitura e a escrita nos permitem termos outros ciclos de pertencimento. Quando você lê um texto literário, você vê que a sua dor de amor não é única, né? Há milhares de pessoas que também sofrem por amor, sofrem por não terem mais as amizades que gostariam, o casamento que gostariam, choram e sofrem porque não têm fé. Isso tudo é falado na literatura de forma bela, de forma encantadora, de forma sedutora, de forma a nos instigar. Bom, e aí, dentro dessa questão, a leitura e a escrita de presídios, eu gostaria de ler o depoimento de um presidiário que diz assim: resumindo, um livro nos faz bem. Desculpem, gente, vou voltar. Resumindo, um livro nos faz também resumir se tudo aquilo que fizemos pode estar em uma prisão, pode ter valido a pena,
né? Ou seja, se todos os crimes que foram cometidos, se todos os aviltamentos, se todos os delizes que foram cometidos valeriam a pena para o sujeito estar ali, né? Privado de liberdade, que é o que acontece. Bom, dando sequência, então, eu gostaria de lembrar, né, que a vida forjada pela arte é uma vida diferente. A cada encontro produz-se mais sentidos, a cada encontro novas interpretações, a cada encontro novas leituras, tá? E para falar mais sobre isso, sobre a questão da arte, eu trago então o nosso convidado especial desta semana, que é o Leonardo Scarulis, publicitário, artista plástico, um grande nome das artes plásticas, que nos deu a honra de gravar alguns minutos aí conosco. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês aproveitem e compreendam as condições de produção em que eles foram gravados em função da situação pela qual, infelizmente, estamos passando, o coronavírus. Até o próximo vídeo, caros alunos. Olá pessoal, eu trago uma super missão. Eu trago uma missão bastante interessante dessa vez. Eu venho falar diretamente para os professores e pedagogos sobre a importância da arte. Então eu trouxe também um pedacinho da minha experiência dentro da arte, por ser profissional de arte há mais de 30 anos, e a relevante participação do incentivo nessa minha trajetória toda. Eu queria lembrar a todos que a observação da arte, ela pode ser feita em qualquer lugar, que a arte está em qualquer lugar, principalmente aonde a gente menos imagina que ela esteja. Então, devido a isso, a participação dos profissionais que trabalham com as gerações que estão chegando, de futuros artistas e principalmente de cidadãos, tem uma relevância fundamental. Eu gostaria também de lembrar que a participação do profissional, do professor, do pedagogo que trabalha diretamente com essas crianças, elas veem esses professores como os seus reais mentores. Então tudo aquilo que é passado diretamente de vocês para as crianças tem um valor extremo. Eu sei que muitos já sabem disso e, portanto, eu gostaria de lembrá-los que a visitação a espaços públicos e outros espaços que a gente pode assim até citar, como por exemplo museus, igrejas, porque a gente não pode esquecer de nenhuma parte da arte, arquitetura, onde a arte entra completamente, seja em imagens, seja qual for. É muito importante também que a gente perceba a participação direta dos alunos. E isso só vai ser possível se for feito com uma dedicação, com tempo, com um roteiro pré-definido, onde nós deixemos que essas crianças percebam o lugar que elas estão e tudo aquilo que pode ser arte dentro desse lugar. É importante também lembrar que a dedicação de um aluno pode ser diferente de outro, principalmente por causa da subjetividade que existe na observação. Então, aquela coisa do certo ou errado na hora de colocar em prática aquilo que se observou é uma coisa também que não existe. É muito importante que nós saibamos passar essa motivação para as crianças, porque eu posso falar por mim, o incentivo foi extremamente importante, a participação dentro de espaços onde a observação podia ser muito
de importância mesmo. A observação foi sempre parte de um pacote muito importante dentro desse universo. Então eu creio que os professores precisam ganhar a confiança como mentores dessas crianças, ganhar a confiança de interlocutores dessa coisa toda. Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado das dicas. Muito obrigado.